Alô, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos tratar de um assunto peculiar, particular do momento em que vivemos como Brasil. Nós vamos falar um pouco e aplicar a soberania de Deus para o resultado das eleições. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, são 9h03 no meu relógio aqui, eu já vou começar e aí nós vamos orar, obviamente, pedindo para que Deus nos dê direção, que Deus nos oriente nesse tempo em que nós vamos meditar a aplicação da palavra de Deus em meio a tanta confusão no meio dessas eleições todas, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor pedindo direção. Temos sido provados em nosso entendimento diante de tantas notícias, informações, desinformações. Temos sido provados, ó Deus, em nossa unidade que o Senhor criou e que nada deve separá-la, nem mesmo nossas divergências políticas. Temos sido provados, ó Deus, em meio a tantas tensões que são trazidas para relacionamentos, deixando, ó Deus, marcas, deixando rusgas, e nenhuma delas maior, ó Deus, do que a Tua palavra, que nos educa a pensar corretamente sobre os dramas que temos vivido como nação, como povo brasileiro e em particular como igreja. Eu peço que o Senhor nos dê direcionamento, nos dê clareza, que de alguma forma eu possa servir aqueles que vão ouvir ao vivo, aqueles que vão ouvir depois, calibrando nossos corações e mente, olhando fixo para o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o contexto da nossa live é a semana que antecede o segundo turno das eleições presidenciáveis de 2022. E eu quero começar lendo para você um parágrafo do repórter, do comentarista Alexandre Garcia. Ele escreveu esse parágrafo no dia 5 de outubro, alguns dias depois do primeiro turno das eleições. Eu quero que você preste atenção, porque eu acho que ela resgata algo importante, ela aponta algo importante que eu quero direcionar no nosso papo de hoje, na nossa live de hoje. Ele diz o seguinte, 5 de outubro de 2022. A indecisão na eleição presidencial desse domingo frustrou os dois lados que agora vão para o segundo turno. O lado de Lula, porque acreditou nas pesquisas que traziam indicação de vitória no primeiro turno. O lado de Bolsonaro, que viu nas ruas e no oceano verde e amarelo a indicação de ganhar fácil no primeiro turno. Assim como as ruas deixaram Bolsonaro com ilusão, as pesquisas iludiram Lula, deixando-o confiante a ponto de ausentar-se das ruas. Quem disse isso foi Alexandre Garcia. E por que eu estou lendo esse parágrafo para você? Porque independente de onde você esteja no espectro político, nós vamos nos decepcionar com os resultados da eleição. De alguma forma ou de outra, a decepção já faz parte da história das eleições de 2022. E o meu alerta é que o povo de Deus precisa responder diferente do povo que não conhece a Deus. Independente de sua preferência ou convicções políticas, onde você esteja no espectro ou se sequer seu candidato está representado nesse segundo turno, a maneira como o povo de Deus responde às eleições precisa ser diferente. Então nós vamos buscar a resposta a essa pergunta, entendendo que o que nós vamos falar nessa primeira live pouco tem a ver com política, mas tem a ver com o conceito prático da soberania de Deus que nos sustenta em tempos de incertezas. Quem vai ganhar as eleições no dia 30 de outubro, eu não sei, você não sabe. Sequer as pesquisas podem nos apontar um caminho seguro, ou boca a boca, ou nossas bolhas eleitorais. O Senhor sabe. O que nós precisamos para iniciar essa pequena série e nos colocar na mesma página e num denominador comum, para termos reflexões acerca de política sobre a palavra de Deus sólidas, tem a ver com a soberania de Deus. A descrição de Alexandre Garcia lida assim com esperanças dos grupos de eleitores, e a própria chamada da live de hoje evoca em você o medo que temos sentido caso o seu candidato, caso o meu candidato, que seja, não vença o segundo turno. Nós não temos respostas para o incerto.
Mas nós temos que nos apegar ao que é certo e responder de uma forma diferente. O que eu pretendo hoje com você é desafiar você a enxergar essas eleições à luz de um plano mais amplo e profundo do que Deus está fazendo na história, que eu e você não enxergamos enquanto vivemos a história, mas cremos num Deus acima da história. Nós precisamos pensar o resultado das eleições dentro deste panorama geral e mais amplo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, diz o seguinte: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. É interessante de que uma das referências bíblicas mais frequentes acerca da soberania de Deus tem a ver com governos, tem a ver com domínios. Domínios humanos, governos humanos, domínios humanos. Todas as decisões dos governantes, reis, parlamentares, todas as ações dos seus governos, exércitos e frotas de guerra servem à vontade de Deus. Esse é um pilar do cristianismo que nos dá sentido em meio a tantas incertezas e confusões. Conforme pesquisas oscilam, resultados nos surpreendem, uma coisa é certa: Deus segue soberano e costurando todas as coisas para o bem do seu propósito, da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Você está pronto para afirmar de que, independente do resultado do dia 30 de outubro, próximo domingo, vai estar de acordo com os bons propósitos de Deus? E como isso muda a maneira como eu e você vamos responder ao resultado das eleições? Talvez caiba tristeza, talvez caiba lamento, porque não é à toa que você chegou à conclusão que chegou sobre o candidato que você votou. Mas o quanto você vai levar em consideração de que Deus é soberano. A importância do tema, ela é latente, porque políticas vão ser feitas, pautas vão ser dirigidas que afetam a minha vida, afetam a sua vida. Aliás, é assim que governos agem. Tomam decisões, algumas são bem notórias, algumas são bem claras, que afetam o seu dia a dia, outras são um pouco mais sutis, não percebemos no curto prazo. Às vezes sequer percebemos a médio e longo prazo, são mais triviais. Mas não esqueçamos de que Deus segue não só nos bastidores, mas no palco principal da história, costurando a sua vontade. Grande parte daquilo que eu vou trazer para você hoje está baseado nesse livro aqui, conhecido de muitos de vocês, especialmente você, membro da Igreja Batista Maranata. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. O autor do livro é Jerry Bridges e, em particular, num capítulo, ele fala sobre a soberania de Deus sobre as nações. E ele discorre sobre vários aspectos que eu quero trazer e ressaltar aqui para você, tranquilizando o seu coração assustado diante de tantas incertezas das eleições. Repito, quem vai ganhar no próximo dia 30, nós não temos ideia. Pertence ao Senhor. O que cabe a nós vamos falar mais sobre isso na quinta-feira, mas hoje nós vamos refletir sobre a soberania de Deus que tranquiliza o coração do Filho de Deus para pensar certo suas responsabilidades civis e não roer unhas, como quem não conhece a Deus. Ok? Bom, soberania de Deus nem sempre é aparente. A soberania de Deus nem sempre é aparente, conforme nós vivenciamos a história sendo escrita. Em geral, governantes, os poderes legislativo, judiciário, todos os três poderes, realizam seu trabalho um tanto quanto distantes de qualquer intenção de fazer a vontade de Deus. Essas eleições talvez tenham trazido um elemento um pouco diferente para o povo evangélico, porque está subindo na pauta e no palanque algumas falas referentes a valores cristãos. Não vou entrar no mérito disso hoje, mas independente disso e com exceção dessas menções dos valores cristãos, muitos governantes tomam decisões sem uma relação clara, pelo menos intencional da parte deles, de estarem fazendo a vontade de Deus. Porém, o que a palavra de Deus nos ensina é que cada decisão é tomada no
palco da soberania de Deus. Cristão, filho de Deus, aquieta seu coração. Deus segue no controle, tecendo a sua história, nos colocando na história. E o que nós estamos vendo e testemunhando é a história do Senhor sendo escrita para a honra e glória do nome dele. Nós vemos isso, por exemplo, na morte de Jesus. Nós vemos imperadores assinando um decreto e um censo é declarado. E então a família de Jesus vai a Belém, onde ele cumpre uma profecia do nascimento de Jesus. Nasceu em Belém. Por quê? Porque Deus estava operando nos bastidores, seu plano soberano estava sendo executado, inclinando o coração do imperador para decretar um censo. Ou ainda na morte de Jesus, nós vemos a mesma coisa, Deus operando nos bastidores e trazendo seus planos à tona. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, o autor de Atos, Lucas, registra para nós o seguinte: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então a Bíblia é clara. Herodes, Pôncio Pilatos, muitos do povo se reuniram para conspirar contra Jesus. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A visão bíblica, a perspectiva divina, é que nada do que se passou com Herodes, Pilatos e os demais que conspiraram contra Jesus estava desligado dos planos soberanos de Deus. Provérbios 16:9 coloca numa verdade bem simples, clara, este princípio. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quais são as implicações disso para o próximo dia 30 de outubro? Você tem planejado o seu voto, você tem persuadido pessoas, são suas convicções, parte do processo democrático. Mas o Senhor é que inclina os corações. Nenhum número vai ser teclado em urna nenhuma que não seja guiado pelo plano soberano do Senhor. Isso não faz de nós fantoches, mas é um dos mistérios do cristianismo, em que exercemos nossa responsabilidade e isso não acontece fora do âmbito da soberania de Deus. Jerry Bridges cita um teólogo, Berkouwen, e diz o seguinte: é impressionante observar quantas vezes o propósito de Deus é alcançado sem qualquer intervenção radical. Na superfície, talvez não haja nada para ver, exceto a atividade humana criando e definindo a história num nível horizontal. O agir do Senhor não vem necessariamente com um raio milagroso na cabeça de alguém, ou um milagre como a libertação do povo de Israel do Egito com as 10 pragas. Muito do agir soberano de Deus nós só percebemos depois, com o tempo, ligando os pontos, olhando para o passado com a perspectiva da fé. Deus está agindo. Essa confusão toda de fake news, informação, desinformação, a maneira como muitas vezes desavisados, inocentes, replicamos inclusive fake news, nada disso foge do controle de Deus. Temos uma responsabilidade sim de crescermos em prudência e todos nós estamos no processo, mas nada foge do controle de Deus. Deus está escrevendo nossa história. Deus registrou então em sua palavra exemplos específicos de seu governo soberano sobre a história, para que pudéssemos confiar nele quanto às questões da história que hoje são reveladas diante de nossos olhos. Todas as histórias que eu e você já ouvimos do agir de Deus na história do povo de Deus são agora um ativo para resgatarmos e trazermos à memória. Deus está agindo. É confusão no judiciário, é confusão de fake news, é confusão de censura, é confusão de diz que não é. Deus segue construindo a história. Deus é quem estabelece governantes. Talvez você, iludido pelo processo democrático que hoje estamos, e de forma nenhuma eu faço alusão a qualquer outro sistema, apenas lembrando que sistemas vêm, sistemas vão, mas quem coloca e tira governantes sempre será o Senhor. Ou ele usa indicação, ou ele usa um processo democrático, uma eleição, seja como for, o Senhor segue soberano. Então, verdade número 1 que o Jerry Bridges coloca no seu livro e repito aqui para você. Deus, em sua soberania, estabeleceu o governo para o bem de todas as pessoas, do cristão bem como do não cristão.
Governos humanos são estabelecidos e estabelecidos pela boa mão do Senhor, de acordo com os seus propósitos, administrando, seja o que for, bênção ou juízo, para o seu povo e para quem não é o seu povo. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, o agente da justiça para punir quem pratica o mal. Nós vamos entrar um pouco mais sobre isso na quinta-feira na live sobre o seu voto não é laico, sobre o papel do Estado. Mas aqui o que fica claro em Romanos capítulo 13 é que Deus estabelece autoridades para a administração dos seus propósitos de justiça sobre a face da terra. E ainda que não seja uma justiça bem executada e você fique aí no seu coração até mesmo lutando com a ideia de ter uma autoridade imperfeita, preste atenção nisso daqui. As ações perversas de tais governantes jamais ultrapassam os limites da vontade soberana de Deus. Jamais. Jamais a ação de um governante, por mais perverso que seja, por mais ditador nefasto que seja, ultrapassa os limites da soberania de Deus. Isso não resolve todos os nossos problemas, isso não distensiona tudo, mas nos ajuda a pôr em perspectiva, porque somos finitos na história, enxergando apenas um elo de uma corrente longa em que Deus está tecendo sua história para a sua glória. É preciso então lembrar que Deus opera na história a partir de uma perspectiva eterna. A gente é pequenininho. Ao passo que nossa tendência é enxergar o desdobrar da história por uma perspectiva temporal. Então, nós devemos orar. E orar para que governantes governem para o nosso bem. Romanos capítulo 13 deixa isso bem claro. Eles foram colocados para um propósito e devemos orar de acordo com esse propósito revelado. A palavra de Deus tem promessas, promessas de que orações são respondidas quando são oradas de acordo com a vontade de Deus. É esquisito quando oramos desconectos da vontade de Deus para com o Estado, para com os governos. Devemos orar então para que eles governem para o nosso bem, 1 Timóteo capítulo 2:2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ore e também vote, na expectativa de uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Na certeza do quê? De que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde ele quer. Deus está construindo a sua história, no nosso caso, no palco do país Brasil, você brasileiro, dirigindo governantes. Em todas as esferas, nos três poderes, os seus eleitores, Deus está construindo a sua história. A realidade, então, de que o coração do rei está na mão do Senhor, destina-se a ser um estímulo à oração e não um estímulo a uma atitude fatalista. Então não é simplesmente, uma vez que Deus está no controle, Deus é soberano, largo mão e seja o que for. Não. Aqueles que creram, aqueles que entenderam, que absorveram, que se apropriaram da verdade da soberania de Deus, responderam não com uma atitude de fatalismo, mas uma dependência em oração. Povo de Deus, ore. Povo de Deus, ore. Se estivéssemos orando tanto quanto estamos compartilhando notícias ou crescendo em indignação, talvez nossa postura, reação já estivesse bem diferente. Não tomado por desespero, incertezas, lamento, mas uma dependência confiante de que, apesar do que estamos testemunhando, Deus segue no controle. Verdade número 2, Deus determina quem governa em tais governos. Deus determina.
Daniel capítulo 4, versículos 17 e 32 diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram veredicto para que todos os que vivam saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Versículo 32: você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus vai permitir, Deus permitirá que as pessoas, quer sejam tiranos obstinados ou políticos sem caráter, façam apenas aquilo que resultará em última análise na sua glória. Como o pecado e o mal contribuem para a glória de Deus, no final é para nós um mistério, mas é uma verdade confirmada por toda a Bíblia. Olha só, a morte de Jesus foi um instrumento que Deus usou para vencer a própria morte. Deus opera, Deus pensa em pensamentos que não são os meus nem os teus, e Deus opera de uma forma diferente. E por causa disso, descansando em seu caráter, podemos e devemos reagir diferentes se o seu candidato não ganhar. Verdade número 3, Deus também determina a duração desse governo. Isaías 40, 23 e 24, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Bom, em Daniel capítulo 4, versículos 33 a 36, nós vemos Nabucodonosor, um grande governante, se gloriando dos seus feitos e deixando de reconhecer o Senhor como soberano, deixando de dar glória a Deus. Nabucodonosor é humilhado e passa então a literalmente pastar como um animal. Só depois de reconhecer Deus como glorioso que ele é restituído como um governante ainda maior do que antes de se tornar um bicho. Deus fez isso no espaço de 7 anos. Apenas para ilustrar que Deus termina mandatos, impõe mandatos, restabelece mandatos, como Ele quer. Tudo isso num piscar de olhos. Tudo isso porque nós somos como uma gota no oceano. E Deus segue cumprindo seus propósitos. Deus não só controla governantes, mas Ele controla também decisões. Deus determina não apenas quem governa, Ele também governa sobre as decisões tomadas. Não tem caneta Bic, não tem caneta Montblanc que assine decretos sem não só a permissão de Deus, mas sem o controle de Deus. Provérbios 16, 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A decisão vem do Senhor. Então, verdade número 1 sobre Deus controlar as decisões. Deus é capaz e de fato opera no coração e na mente de governantes e autoridades governamentais para executar seu propósito soberano. Ele está fazendo isso. Então não tenha dúvidas de que cada decreto, de que cada canetada em cima de uma emenda é Deus construindo o seu propósito soberano. Verdade número 2, algumas vezes Deus move líderes ou autoridades governamentais a tomarem decisões, escute isso daqui, insensatas, para trazer juízo sobre uma nação. Nós vemos isso o tempo todo na literatura profética, no Antigo Testamento, nós vemos isso o tempo todo através da história da humanidade. Tais decisões que aparentemente parecem tolas, seguem o seu curso natural, e os crentes forem pegos nas consequências desastrosas dessas decisões, devemos continuar confiando em Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis. Não foi o profeta Abacuque que ficou indignado com a impiedade do povo de Israel, questionou Deus e Deus, Abacuque, olha só quem eu vou trazer para julgar o povo de Israel, os caldeus, os babilônios. Abacuque quase que tem aquela atitude, não, calma aí, não precisa exagerar, eles são piores do que nós. E Deus diz, sim, eu vou usá-los para disciplinar o meu povo e também vou disciplinar a Babilônia, os caldeus. E é nesse contexto que Abacuque diz o que? Ainda que a videira não dê o seu fruto, que a figueira não floresça, o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé. Verdade número 3, devemos levar mais a sério nossa responsabilidade de orar, então, pelos líderes governamentais para que tomem decisões sábias. Nosso dever é orar por decisões sábias. Reconheça o seu lugar de influência, a sua responsabilidade como eleitor. Não sei se alguém que nos escuta e nos ouve tem de fato a responsabilidade de tomar decisões, de promulgar leis ou de executar leis. Mas a grande maioria de nós somos meros eleitores. E o que cabe a nós como eleitores é a responsabilidade de orar para os nossos governantes e tomar decisões de voto informadas por uma cosmovisão cristã. E nós vamos falar mais sobre isso na quinta-feira. Nosso dever é orar por decisões sábias, mas confiar quando decisões insensatas ou nocivas são tomadas. Não são poucos os exemplos bíblicos de decisões tolas, nocivas, destrutivas que foram tomadas e no final se mostraram decisões que o Senhor usou para que o seu plano fosse executado, para a sua glória. Acabei de dar o exemplo clássico, absoluto, clímax da revelação divina. Foi a morte de Jesus que garantiu para nós o fim da morte, a morte da morte. Deus determina vitórias militares. Nós vemos isso ao longo das Escrituras, apenas reforçando mais uma vez a importância de confiarmos na soberania de Deus. Deus governa nas vitórias, derrotas, no campo de batalha. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O Senhor é que dá a vitória. Bom, é interessante de que confiar na vitória do Senhor não exime de nós a responsabilidade de fazermos o nosso papel. No próprio livro do Confiando em Deus, do Jerry Bridges, ele põe um ditado interessante, né? A falha no prego trouxe a falha na ferradura comprometeu o cavalo tornou inapto o cavaleiro e sem cavaleiro perdeu-se a batalha. Faça o seu papel, ore, busque um voto informado por uma cosmovisão cristã, uma consciência informada. Vote e cumpra sua responsabilidade como crente em Cristo Jesus e confie. Salmo, capítulo 20, versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Depois de votar, confie. Que o barulho do confirma seja simplesmente um lembrete para que você confie que o Senhor está adiante. Deus é tão soberano sobre os detalhes quanto é sobre o que chamamos de panorama geral. Deus estabelece governos, determina quem irá governar e por quanto tempo vai governar. É soberano sobre os conselhos de Estado, move governantes para que tomem tanto decisões sábias quanto tolas, concede vitória ou derrota na guerra, usa nações ímpias para executar sua vontade, e ele segue soberano. Então aqui, eu quero convidar você a ampliar sua visão, a parar de ficar focado apenas no dia 30 de outubro e olhar o panorama geral. Nós precisamos lembrar o que Deus prometeu lá para Abraão, em Gênesis capítulo 12. Ele prometeu a Abraão que a sua descendência, que todas as nações seriam abençoadas por meio de Cristo. O que Deus está fazendo na história não é garantir o seu conforto por meio do candidato que você escolheu. O que Deus está fazendo na história não é garantir que as suas pautas preferidas sejam preservadas no próximo governo. O que Deus está fazendo ao longo da história é abençoar todas as nações por meio de Cristo Jesus. Isso inclui a nação do Brasil. O que Deus está fazendo na nossa história é nos abençoando por meio de Cristo Jesus. E isso se dá não pelo número que você digita na urna, mas pela proclamação do Evangelho. E a proclamação do Evangelho, quando recebida com fé, é que nos ajuda e nos educa a pensar certo diante dos resultados da eleição.
Deus possui um plano para redimir pessoas de todas as nações e abençoar todas as nações por meio de Cristo. E porque Deus é soberano, Ele é capaz de responder. E porque Deus é fiel às suas promessas, Ele vai responder suas orações. Bom, uma coisa é certa, em meio a tantas incertezas. Dia 30 vai vir e pode ser que venhamos a trocar de presidente, pode ser que tenhamos o mandato restabelecido do mesmo presidente. Mas uma coisa é certa, Deus não vai sair do seu trono soberano. Não vai. E seja qual for o presidente que vai tomar posse 1º de janeiro de 2023, ele vai seguir cumprindo os propósitos soberanos de Deus de juntar entre as nações famílias que proclamam o nome de Cristo Jesus. E famílias vão proclamar o nome de Cristo Jesus não é por causa do seu voto, é por causa do Evangelho, é por causa da proclamação do Evangelho. E que em parte é porque crentes em Cristo Jesus vão responder diferente ao resultado das eleições e das urnas. Na página 110, Jerry Bridges encerra assim o capítulo 5 do livro dele. Deus é soberano sobre as nações. Ele é soberano sobre os líderes do nosso próprio governo. Em todas as suas ações que nos afetam, direto ou indiretamente. Ele é soberano sobre as autoridades governamentais nos países onde nossos irmãos em Cristo sofrem por sua fé nele. Ele é soberano sobre as nações onde todas as tentativas são feitas para eliminar o cristianismo. Em todas essas áreas. Podemos e devemos confiar em Deus. Em todas essas áreas. Podemos e devemos confiar em Deus. Meu irmão, minha irmã, as eleições, sim, têm se mostrado muito mais tensas do que já vivenciamos na história da nossa democracia juvenil, da nossa democracia nova. Nosso segundo turno trouxe uma polarização nunca jamais vista na história do nosso Brasil. E esse é o pano de fundo onde Deus está nos chamando para brilhar com a palavra do Evangelho. Nossas eleições, você precisa e deve, como cidadão, refletir sobre as propostas, sobre as pautas, pensar bem em quem você vai votar, nas implicações, mas na seguinte certeza: Deus segue reinando, Deus segue soberano. É isso que vai guardar o seu coração de um abatimento não saudável. É isso que vai guardar o seu coração de uma euforia não saudável, que começa a descrever de que nosso coração não está confiante no Senhor, mas está confiante nos resultados das urnas. Como fazer isso? Parece ser uma caminhada diária. Parece ser uma confrontação constante quando o nosso coração sai da linha, de confissão, arrependimento, de volta, de continuar pensando esses assuntos de maneira bíblica, de ser humilde e reconhecer que nós não temos todas as respostas, de reconhecer de que alguns irmãos vão chegar em conclusões diferentes, e assim nós vamos seguir aprendendo nesse lastro da soberania de Deus. Salmo 112 diz o seguinte: Salmo 112. O livro que eu mencionei, esse aqui, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges, capítulo 5. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Olha a sua responsabilidade aí. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Versículo 7.
Não se atemoriza de más notícias? O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração permanece confiante no Senhor. Onde você tem confiado? Onde você tem confiado? O nome do autor é Jerry Bridges, da editora Nutra, Confiando em Deus. Mais especificamente o capítulo 5. Bom, pessoal, e se o seu candidato não ganhar? Se o meu candidato não ganhar? Bom, há espaço para tristeza? Sem dúvida. Há espaço para lamento? Sem dúvida. Mas não há espaço para falta de esperança. Porque a nossa esperança não vem das urnas, vem do Senhor. E o Senhor segue soberano, tecendo a história, que cumpre o seu propósito de trazer glória ao seu nome em todas as nações. Em todas as nações. Bom, na próxima quinta, nós vamos falar sobre outros princípios bíblicos que nos ajudam a moldar a nossa consciência, que nos ajudam a moldar a nossa consciência, que nos leva a uma decisão de voto. O seu voto não é laico. Tem muita confusão aí dita sobre laicidade, como se você, cristão, tivesse que se isentar de suas convicções e votar baseado em sei lá o quê. Nós não temos essa capacidade de eu sou o ser eleitor, eu sou o ser cristão. Então nós temos que parar para pensar como que a nossa fé nos informa para enxergar, à luz das informações que temos, o nosso voto. Ok? Seu voto não é laico. Não é propaganda política, eu espero que não me comunique dessa forma, mas eu espero sim desafiar você a pensar a sua fé e os desdobramentos dela em como nós enxergamos tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Até votar. Até votar. Ok? Deus abençoe sua vida. Nós estamos encerrando por aqui. Espero que tenha sido um tempo proveitoso, edificante, confortador. Pessoal, que dias. Hoje eu acordei com uma sensação de podia acabar logo essas eleições, hein? Em alguns dias parecem mais fáceis do que outros. Em alguns dias eu vejo meu coração entrando em preocupações que acho que estão fora do que o Senhor quer para nós, não é? Mas enfim, precisamos pensar biblicamente sobre tudo, até mesmo a nossa resposta a essas eleições. Deus abençoe, eu quero orar com você, precisamos orar, precisamos continuar orando por isso, e a live vai ficar gravada aqui, talvez a gente coloque lá no YouTube, vou ver ainda a melhor maneira de abençoar mais pessoas com essas palavras que não são minhas, são do Senhor. E quinta-feira, se Deus quiser, às 9 horas, às 21 horas, nós vamos falar sobre o seu voto não é nulo. E vai estar aqui comigo o Tiago Abdala. Tiago Abdala é um amigo querido, foi colega de seminário, um homem que Deus tem usado tremendamente, tanto na literatura, escrevendo coisas e etc. E vamos estar junto aqui batendo um papo sobre tudo isso, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar e assim nós encerramos. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua palavra revela o teu caráter soberano, que em tempos difíceis, de muitas incertezas e medos, o Senhor se apresenta como o único digno de confiança. Esse é o nosso lastro. Esse é o fundamento que pensamos, ó Deus, as eleições, para não ficarmos em desespero, desesperança, para não cairmos em profunda tristeza, mas sabemos, ó Deus, de que nenhuma canetada acontece, nenhum resultado de urna sai, sem que o Senhor siga reinando e travando, ó Deus, os seus propósitos, trabalhando os seus propósitos.
Então eu peço a Deus, Senhor, encoraje o coração do seu povo. Aqui estamos na terça-feira que antecede o domingo do segundo turno. Tem muita água ainda para rolar e tem muitas conversas ainda para acontecer. Que todas elas sejam travadas na firme convicção de que o Senhor é soberano e o Senhor cumpre os seus propósitos, para o bem, inclusive, do seu povo, ainda que não entendamos a curto prazo. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você até quinta-feira às 9 horas, tá bom? E se você está chegando aqui, tem séries de devocionais no meu canal, Sacha Mendes aqui no Instagram, quanto no YouTube, Deezer, Spotify, só procurar por Sacha Mendes, sobre ansiedade, talvez seja propício para o momento que nós estamos vivendo, medo, também propício para os momentos e dias que estamos vivendo, temor a homens, e eu espero que seja uma bênção para você, reverberando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você, até quinta-feira às 9 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau.